Fala, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, você já tentou deixar o bigode crescer e teve a impressão de que ele não crescia de jeito nenhum, ou estava demorando muito mais do que o normal? Ou você já foi num barbeiro e ele acabou cortando e acabando com o seu projeto de deixar um bigodão? Se isso já aconteceu contigo, meu amigo, você não tá sozinho. Então fica aqui que esse vídeo é pra gente. Então, cara, desde o começo aqui do canal, tem muita gente pedindo um vídeo sobre bigode. Eu estava esperando deixar um pouco o meu bigode crescer para fazer um vídeo explicando melhor como é que você tem que cuidar bem dele, que tipo de produto que você usa. Mas uma coisa que eu percebi e também aconteceu comigo é o seguinte: você está deixando o seu bigode crescer, vai no barbeiro para a barba e de repente ele corta e acaba com aquele seu projeto de deixar um bigodão. Isso já deve ter acontecido com você também, isso já é muito comum isso acontecer. E uma coisa que eu percebi fazendo os vídeos da série Na Barbearia, que eu vou acompanhando os barbeiros fazendo todo o trabalho, mostrando as técnicas deles, é que tem um padrão na hora de aparar essa região aqui do bigode da boca. Eu acredito que esse padrão acontece por algumas coisas. Uma, não tem muita gente com o intuito, com o objetivo de deixar realmente um bigode grande para você deixar ele assim para os lados. Muita gente quer só uma limpeza mesmo, a grande maioria quer só uma limpeza. Uma outra coisa é que a gente já passou, poxa, a vida toda sem ter um produto específico para cuidar do bigode em casa. Então, ou você aparava mesmo todo o bigode e deixava ele rente aqui com a boca, ou ele acabava entrando na boca, sabe? Isso não quer dizer que o barbeiro seja ruim ou que ele não sabe o que ele está fazendo. O que acontece, pelo menos no meu caso, é que eu até então nunca soube como pedir para o barbeiro o que ele precisa fazer. Eu não soube explicar para ele como que eu quero deixar o meu bigode, onde que eu quero chegar. Por isso eu andei pesquisando bastante sobre bigode e eu resolvi deixar o meu bigode crescer bem mais e fazer, ao invés de um vídeo aqui sobre bigode, uma série acompanhando esse crescimento e quais foram as dificuldades que eu tive para fazer esse bigode chegar no ponto certo, até conseguir fazer o handlebar aqui, como muita gente gosta. Tem uma coisa que a gente precisa ter na cabeça na hora que a gente vai deixar o bigode crescer, que é o seguinte: em cada área do nosso corpo, o pelo pode crescer numa velocidade diferente e tem um tamanho máximo que ele pode chegar. Por isso que o seu cabelo ou a sua barba podem chegar num tamanho super grande, mas o pelo do braço ou o pelo da perna não passam muito do mesmo tamanho que eles sempre estão. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre esse ciclo de vida do pelo e qual o tamanho máximo que ele pode chegar e por que isso acontece. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Depois dá uma passadinha lá. Mas continuando aqui, essa parte aqui, logo embaixo do nariz, tem um tamanho máximo que é bem diferente desses pelos aqui mais às laterais. Esses fios aqui, eles podem chegar no máximo até aqui no meio do queixo, eles não vão passar muito disso. Já essa metade daqui para cá, eles podem crescer bem mais aqui, por isso que você consegue puxar essa região aqui para os lados e até fazer uma voltinha se você quiser. Então, se a sua intenção é deixar um bigode grande para puxar ele aqui para os lados, você não pode aparar esses pelos que crescem aqui. Se você apara aqui, ele fica desigual, porque você vai ter um bigode super curto aqui no meio e depois só alguns pelos compridos do lado. Eles precisam crescer também e é isso que você precisa falar para o seu barbeiro. Não corta esses pelos aqui da frente. Deixa o cara crescer, sabe? Ah, mas não vai ficar entrando na minha boca? Não vai me incomodar ou atrapalhar o comer? É aí que entra a cera de bigode. Nesse período todo em que você está deixando o seu bigode crescer, você precisa de uma cera para controlar esses fios e deixar ele para os lados. Sozinho eles não vão ficar, a tendência é que eles fiquem curvando assim para dentro e entrando na boca. Tem já vídeo tutorial de como usar cera de bigode aqui no canal, que eu também vou deixar aqui em cima e vou deixar lá embaixo, mas eu vou aproveitar esse vídeo aqui e explicar para quem nunca usou. A cera, diferente de uma pomada de cabelo, ou um gel, enfim, ou qualquer outra coisa, ela é seca, ela é dura ao toque. Você não consegue passar ela assim, ó, puxando ela desse jeito. Ela é feita desse jeito justamente para não escorrer nem nos dias mais quentes e também para conseguir segurar esses fios mais grossos e mais duros aqui do bigode. Então, um jeito de você passar é a superfície da unha aqui, você raspa a cera e aí você aquece ela na ponta dos dedos. Quanto mais você aquecer, melhor. Você vai ativando a cera assim. E aí você passa aqui, desde esse meio até as pontas. Um jeito que eu gosto de fazer é o seguinte: eu pegar o dedão, essa superfície aqui debaixo do dedão,
segurar aqui embaixo, ó, e com esses dedos aqui em cima, você fazer esse movimento, como se você estivesse estalando os dedos. Assim você consegue segurar melhor o bigode no lugar. E aí, cara, não tem jeito, esse pelo que tá grande aqui não vai entrar. O meu tá bem curto, eu queria que ele tivesse bem maior e é essa parte aqui que eu quero deixar crescer mais, para dar esse volume e ele conseguir juntar com essa outra região aqui, tá vendo? Essa parte aqui também já tá bem curta. Eu que cortei essa parte aqui em casa, porque ele estava muito desigual. Aqui estava muito curto e aqui já estava muito longo. Então eu estou tentando também fazer isso. Aliás, uma coisa que a gente pode fazer em casa, na hora que você estiver deixando o seu bigode crescer, ou também que você pode falar para o seu barbeiro na hora que ele for aparar, é o seguinte: tem uns cabelinhos, uns pelinhos que nascem aqui, ó, bem perto, bem próximo da sua boca, e esses sim é que incomodam. Esses é que acabam sujando quando a gente vai tomar alguma coisa, enfim, e esses podem ser aparados. Um jeito de você saber onde eles estão e conseguir aparar melhor esses pelos é o seguinte: pega um pente e levanta o seu bigode assim para cima. Você vai ver que aqui nascem uns pelinhos bem colados com o lábio. Esses aqui você pode raspar. Ou você faz isso com uma maquininha em casa mesmo, levantando aqui e passando a maquininha com cuidado. Ou na hora que você estiver na barbearia, vai explicando para o seu barbeiro que é isso que você quer fazer, que o seu projeto de deixar um bigodão é esse e que na hora que ele for limpar, sim, ele pode limpar, ele pode fazer, mas só esses aqui de baixo, não os de cima. Outra coisa que o barbeiro também pode fazer, que você pode pedir para ele, é essa pontinha aqui, ó. A minha, inclusive, está precisando aparar. Quando a gente separa o bigode para os lados, e aí você vai passar a cera e vai fazer esse movimento aqui, tem uma pontinha aqui, esses pelinhos que crescem bem no meio da sua boca. Você pode pegar uma tesoura e aparar e fazer um Vzinho. Isso daqui ajuda, além do visual, ficar com um visual com o bigode mais separado para os lados, também é legal porque é um pelo que, cara, ele só vai atrapalhar aqui também no meio da sua boca, sabe? E quem já tá com o bigode grande, grosso e tem dificuldade em manter ele no lugar, tem uma dica que você pode fazer em casa antes de sair, na primeira vez que você usa a cera, que é usar um secador de cabelo. Acabou de passar a cera de bigode aqui, com o dedo mesmo, você vai continuar puxando ele para os lados e enquanto você aquece, você puxa ele aqui para o lado. Vai usando o secador junto com o seu dedo. Acabou de botar o bigode no lugar, muda para temperatura fria e esfria o seu bigode. Essa esfriada na cera logo depois de aplicada ajuda também ela a segurar o bigode no jeito que você quer, no estilo que você está querendo. Isso é muito bom para quem gosta de fazer handlebar, que é aquela voltinha aqui no final. Quando o meu bigode estiver um pouco maior, eu vou voltar aqui para fazer uma segunda parte desse vídeo mostrando isso também. E falando também como é que foi a minha conversa com o barbeiro na hora de aparar, se deu certo, se é isso mesmo. Sabe, eu vou trocar uma ideia com os barbeiros e também vou trazer a opinião de alguns barbeiros de como a gente pode conversar melhor com eles para deixar o bigode grande. Mas até lá, cara, comenta aqui, me fala quais são as dificuldades que você já teve de deixar o seu bigode crescer. Se tem alguma dica que você conhece que não está aqui, que funcionou muito bem para você, ou se você tem alguma dúvida, manda ver aqui, vamos trocar uma ideia. E aproveita que se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!